Obrigada, Michel. Passo a palavra agora para a Andréa Margui, que vai nos falar sobre experiência de monitoramento e avaliação no multicurso de Água Boa. Boa tarde. Não é essa apresentação, é em PDF, por favor. Quando os meus colegas da Fundação Roberto Marinho propuseram escrever esse trabalho aqui na Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, eu fiquei me perguntando se ele tinha realmente o mérito, já que a sua maneira de mostrar os dados é bem pouco tradicional. Mas hoje, aqui com vocês, escutando as várias lições e as pessoas que nos inspiram a fazer esses trabalhos, eu concluo que a gente tem, sim, alguns elementos que correspondem ao que se chama monitoramento e avaliação. Por exemplo, a gente tem um instrumento bastante forte, diferenciado, que é uma análise de redes sociais. Vocês vão ver que ela é bastante calcada em grafismo, é uma maneira diferente de mostrar os dados. Acho que a gente teve muita sensibilidade também, o grupo de trabalho, em fazer uma grande mobilização na participação, na coleta de dados, e, ao mesmo tempo, um bom senso de interpretar esses dados junto com quem nos passou esses dados, tomou o tempo de nos responder a todo questionamento que nós tínhamos por trás desse trabalho. Eu acho que isso gerou uma oportunidade de empoderamento, de conversa e de melhoria dentro do projeto. Eu quero dar para vocês um pouquinho, um panorama, um pouco do contexto do que foi esse multicurso Água Boa. Nós nos encontramos ali, por volta do ano de 2008, com um parceiro importante, que é a Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico de Itaipu, na sequência. Naquele momento, a gente estava celebrando aí mais de 10 anos da Lei das Águas, uma lei que definiu que o Brasil deveria gerenciar os seus recursos hídricos de maneira descentralizada, participativa, tendo o poder público dentro de comitês de bacias, dentro de redes de trabalho, também as comunidades e usuários, fossem eles empresários, fossem eles usuários individuais. E Itaipu, por depender bastante do recurso hídrico, já tinha se mobilizado bastante, criado um programa chamado Cultivando Água Boa. Esse programa ele já mobilizava, quando nós nos encontramos aí em 2008, quase 4.000 pessoas em vários municípios da Bacia do Paraná 3, mas eles e nós achávamos que poderíamos ir um pouco mais além e trabalhar com esse grupo, formando efetivamente gestores de bacias hidrográficas, gente capaz de trabalhar com a gestão de recursos hídricos no âmbito do município e, mais além, no âmbito de uma bacia hidrográfica que vai muito além das fronteiras políticas. Assim, nós fizemos. O que é, então, o Multicurso Água Boa, o MAB que vocês veem aí? É um projeto de educação continuada que buscou capacitar líderes comunitários, 3 grupos sociais, técnicos, ambientais e educadores, principalmente professores na rede pública, para atuar como gestores de bacias. É importante dizer que esse grupo todo, e nesse momento, quando iniciamos, mais de 700 pessoas, trabalharam dentro desse programa como voluntários, sem fazer uma inscrição formal, sem pagar pelo programa e sem receber por participar dele. Vamos dar uma olhadinha na abrangência desse programa. Passa o mapa, por favor. Ali vocês veem o reservatório, a área do reservatório de Itaipu, são 29 municípios, são 31 subbacias ao redor desse rio. Então, a gente foi trabalhar nesse contexto aí dos reservatórios. Muitos dos municípios, vocês devem saber, recebem royalties pela geração de energia e têm os mais variados problemas, até mesmo municípios com mais de 3.000 porcos por habitante, por exemplo, uma forte suinocultura, problemas de erosão, problemas de resíduos nos rios, problemas de gestão, de trabalho conjunto. Então, esse foi o contexto onde a gente se identificou.
Qual era, então, o nosso propósito? Se gerenciar recursos hídricos depende de gente organizada, nós queremos aqui montar uma rede de colaboração, uma rede de aprendizagem com esses 3 grupos para iniciar. E essas pessoas se tornam, então, potenciais gestores de bacias hidrográficas. Nós, obviamente, como um programa de educação, fomos identificar quais seriam as competências, as habilidades e as atitudes que nós gostaríamos aí de desenvolver nesse grupo. E, como vocês veem, em grande medida, nós gostaríamos de formular um grupo capaz de diagnosticar problemas e desenhar planos de ação. Então, as habilidades que constituíram o programa estão muito em volta, muito em torno do relacionamento, comunicar, mobilizar, articular, formar parcerias, mediar diálogos, construir valores conjuntos. Como eu disse a vocês aqui, o desenho todo de colaboração, o objetivo todo é a gente chegar à constituição de planos de ação para várias microbacias. E, ao longo desse mais de um ano de programa, nós efetivamente constituímos planos de ação para resolver problemas de várias das subbacias ali estudadas. Esse projeto, evidentemente, teve a contribuição, teve um material pedagógico importante, constituído de vários materiais, ao estilo do que a Fundação Roberto Marinho costuma fazer, de vídeos a cadernos de roteiros. Tivemos aqui um momento muito interessante em que os participantes do programa, quando ditos que iriam trabalhar dentro de um programa de educação, imediatamente esperavam por um professor. E a gente aqui estava trabalhando num processo de educação continuada, onde cada grupo, na verdade, trazia sua contribuição, trazia o seu conhecimento. Nós tínhamos, sim, tutores que indicavam o roteiro de trabalho pelo qual todos esses grupos iriam estar juntos ao longo de um ano, aprendendo, colaborando. Mas, de fato, eles iriam estudar sozinhos, transferindo conhecimentos. Então, essa já foi uma primeira inovação aí no programa que causou bastante estranheza para o grupo, né? E a gente teve que trabalhar com isso. Então, para muito além dos materiais, o nosso principal recurso nesse programa eram efetivamente as pessoas. Os 3 grupos, os líderes comunitários, os professores, os técnicos, os coordenadores do programa, que cuidavam bastante fortemente da gestão do programa, e os tutores, esses sim, seguindo o processo de aprendizagem de colaboração dos 3 grupos por meio de roteiros de trabalho. Foi daí que nós dissemos, bem, como nós vamos acompanhar, monitorar esse grupo? Como a gente vai ter algum indicador de efetividade que nós estamos criando cola nessa colaboração humana? E lançamos mão, então, de uma análise de rede social, e daí fizemos esse trabalho de avaliação da colaboração estratégica na Bacia Hidrográfica do Paraná 3. A metodologia que nós usamos foi uma metodologia com a qual eu tinha travado conhecimento enquanto tive uma estada nos Estados Unidos, junto à Universidade de Virgínia. E essa universidade montou, então, um centro, uma mesa redonda, um round table, sobre análise de redes sociais. O princípio dessa análise é o seguinte: é muito simples a gente saber o que está acontecendo quando a gente está rodeado de 15, 20 pessoas. A gente sabe quem conversa com quem, como o trabalho flui, como a colaboração acontece. Mas, à medida que a gente expande esse grupo, é muito difícil ter alguém que consiga te dar um certo termômetro. É muito difícil saber em que momento, quais são os momentos-chave, quais são as pessoas-chave, quais são as motivações que fazem um grupo tão grande quanto esse que nós tínhamos, de quase 800 pessoas, colaborar. E foi aí que a gente achou importante lançar mão de uma ferramenta que nos permitisse conhecer a rede, para que a gente pudesse aumentar a capacidade de colaborar e transferir conhecimento. Essa rede, essa análise produz essencialmente sociogramas. Ela parte do princípio que uma foto, uma imagem, vale mais do que 1000 palavras.
e que, por isso, você pode contar muitas histórias por trás dela. Eu diria que cada um desses sociogramas que a gente vai ver muito rapidamente aqui, e eu trouxe para vocês toda a seleção de sociogramas que nós fizemos a partir desse exercício, para quem depois quiser dar uma olhada. Cada sociograma gera muitas histórias. Então, é uma grande oportunidade de trabalhar com essa ferramenta de avaliação, junto com quem respondeu as questões sobre a avaliação. É importante dizer que o que a gente vai ver aqui é muito dinâmico. Análise de redes sociais é uma fotografia de relações num determinado momento. Se você quiser dar seguimento a essa análise, você precisa fotografar sistematicamente. Nós fizemos, então, essa análise, que se chama Bounded Network. Significa que nós trabalhamos com um universo pré-definido, nós trabalhamos com 100% do nosso universo. Em 2 momentos, no momento que nós começamos o projeto e no final, praticamente, do nosso projeto. É importante nessa análise que você tenha pelo menos 60% das respostas, e você não invalida quem não respondeu. Então, aqui vocês têm os números dos respondentes nos 2 momentos. Interessante também dizer que, como essa ferramenta, ela na verdade, exige que você responda uma pergunta para todos os participantes pré-definidos dessa rede, você não pode elaborar várias perguntas. Você tem que escolher uma pergunta, e essa pergunta tem que ser em torno da relação. Então, o que nós fizemos no nosso questionário? Elegemos uma pergunta sobre análise de rede, e essa pergunta era, nos últimos 12 meses, com que frequência você interagiu com cada pessoa da lista abaixo para desenvolver ações socioambientais, evidentemente, nesse âmbito da Bacia do Paraná 3. E ali nós demos as frequências possíveis. Eu já posso dizer para vocês que, analisando os dados, nós decidimos, por estar nesse programa de formação continuada, trabalhar exclusivamente tudo que vocês vão ver de mapa com o número 1, mensalmente ou mais. E os demais dados eram dados demográficos, ok? Onde mora, que idade tem, sua formação e etc. Nosso primeiro desafio foi realmente coletar os dados. Imaginem que a gente fez isso com um sistema online, num ambiente em que pouca gente tem estrutura ou sequer tem tradição de uso online. Era interessante porque o nosso programa também tinha, o programa educativo, um componente online, então essas coisas todas convergiam. E nós tivemos que lançar mão de bastante criatividade. Então, aqui, por exemplo, vocês veem um momento de coleta de dados, que foi num evento, numa feira, e nós montamos lá o nosso computador com o nosso survey, o nosso questionário, e o pessoal veio ali responder. A verdade é que tudo acabou sendo muito divertido, muito mobilizador e muito divertido também. Nós tivemos aqui, eu apresento a vocês algumas das ferramentas que nós usamos. Né? Do ponto de vista de coleta de dados, a gente usou realmente a ferramenta do Network Roundtable, mas essa ferramenta usa muita análise matemática. Então, vocês têm 2 softwares aí, o UCINet e o NetDraw. Um deles faz as análises matemáticas, os algoritmos, realmente, e o outro faz os sociogramas. A gente vai ver um pouco deles aqui. Uau, isso difícil, né? A gente enxergar alguma coisa aqui, mas essa é a nossa rede com todos os componentes, aí com uma breve legenda, vocês veem em vermelho os líderes comunitários, os professores em verde, os técnicos em azul, os tutores lá no meio em amarelo, e alguns funcionários de Itaipu que são bastante importantes para esse projeto, estiveram presentes desde o início. Essa análise também, vocês veem ali do lado, ela dá alguns highlights matemáticos. Eu não vou me ater a eles por absoluta falta de tempo, mas, essencialmente, a densidade vai indicar a vocês o nível de relacionamento que vocês têm, as possibilidades de relacionamento. Aí ele indica que, dentre todas as relações possíveis, se todo mundo estivesse conversando com todo mundo, o que, evidente, não é o ideal, porque relação gasta energia, relação exige tempo, exige amor, exige cuidado. A gente tem uma densidade aqui de 1,4%.
E a distância são os passos, né? A gente já ouviu falar que talvez a gente esteja a 6 graus de distância de qualquer pessoa no mundo, né? Aqui a gente vê que essa rede, quando começou, tinha uma distância de 3,3, ou seja, para você conseguir alguma informação, em média, você precisa conversar com outras 3 pessoas e você vai adquirir parte do conhecimento que está nessa rede. Esse foi o nosso momento 1, foi lá em maio de 2010. Já no próximo slide, a gente vê um pouco aqui da evolução da rede em 2011. Eu sei que, de maneira geral, isso não pode ser muito significativo para vocês, que não estiveram presentes nesse projeto, mas, ainda assim, ele dá alguns indicadores nas medidas matemáticas, né, ao passo que a gente vê aqui todo o grupo, e, para quem esteve presente e pôde reconhecer, em algum momento, o seu número, porque nós identificamos cada pessoa por número, tá? Cada quadradinho daquele é uma pessoa representada por um número, ela pôde se ver nesse grupo. O mais interessante, e eu sei que meu tempo está acabando, vamos passar para o próximo, por favor, é a gente poder identificar, começar a fazer recortes nesse grande grupo. Essa é uma possibilidade que essa ferramenta nos traz. Aqui vocês veem, por exemplo, que um dado demográfico, que é o seu local de residência, foi muito relevante no estudo desse grupo. Vocês veem que as pessoas, essencialmente, estão agrupadas por município. E isso nos permitia, ao passo que nós tirávamos aqui todos os tutores, tirávamos todos os representantes de Itaipu, a gente vê quais eram os municípios mais centrais, quais eram os municípios mais periféricos e que ações nós poderíamos tomar diante de um quadro como esse. Vamos passar para o próximo. Outra questão que a gente pode ver aqui, bem rapidamente, olhando apenas para os nossos 3 grupos, líderes, professores e técnicos, né, agrupados aí por, vamos dizer, área de atuação, é que a gente tem alguns brokers, do mesmo jeito que a gente tem brokers em serviços, a gente tem brokers na hora de colaborar. E a gente precisa dar especial atenção a essas pessoas. Vamos passar para o próximo slide. Eu me refiro, por exemplo, àqueles 2 pontos vermelhos, que são 2 líderes comunitários, o 456 e o 558. São 2 pessoas que unem várias redes. Inclusive, no caso do 558, une um grupo tão importante que, se ele desaparecer, nós podemos perder as relações com praticamente todo aquele grupo ali que vocês veem mais periférico no canto superior direito. Então, são 2 pessoas que a gente tem que olhar mais atentamente e ajudá-las a manter essas relações e manter a motivação para continuar numa rede como essa. Eu vou bem rapidamente passar os próximos slides. Outros tipos de análise que nós podíamos fazer, o antes e o depois. O antes vocês veem do lado esquerdo, o depois vocês veem do lado direito. É uma interação entre municípios que se densificou, né, que se adensou, que se tornou mais frequente, mais ligada. Só graficamente já dá para a gente notar isso. Vamos passar para o próximo. Temos um caso contrário também. Temos um caso em que municípios, ao longo do processo, ao longo do programa, se tornaram menos densos. A gente, fazendo uma análise desse tipo, pode dar uma atenção específica de acordo com o problema que a gente vai identificando ao longo do processo. Por favor. Aqui nós também tínhamos ferramentas para olhar especificamente a atuação dos nossos tutores. Não sei se dá para identificar de longe, mas os nossos tutores estão em amarelo. Vocês veem aí que o antes, que é o primeiro mapa, vocês veem os municípios aos quais eles estão se ocupando, ali estão dando atenção, eles estão menos densos. Já num segundo momento, muito mais relações, muito mais trocas, muito mais densos, eles estão efetivamente fazendo um trabalho de juntar gente em diferentes áreas geográficas para trabalhar junto pela gestão de bacias. E temos outras situações
em que a gente vê que tutores aí também estão tentando fazer a mesma coisa com 2 municípios ali em cima, mas, opa, embaixo eu já tenho uma questão mais crítica, que eu talvez precise dar mais atenção. Um município entrando num processo de fragmentação, como se ele estivesse saindo do programa, né? Então, isso te dá, mesmo do ponto de vista visual, várias oportunidades de atuar para melhorar relações, aprimorar relações. Vamos terminando, por favor. Aqui a gente vê que a ferramenta também te permite ver pessoas centrais. Então, é possível se fazer um tipo de recomendação para um parceiro ou para a continuidade do projeto, onde você tem uma rede de 700 pessoas, mas eu tenho os 40 mais procurados, os 40 mais solicitados. Portanto, se eu trabalhar em cima desses 40, eu tenho uma boa chance de continuar difundindo as informações e manter essa rede viva. E, finalmente, fizemos uma pergunta, é só a última coisa que eu quero mostrar a vocês, no segundo momento da nossa análise, que foi identificar o que as pessoas mais procuradas, afinal de contas, oferecem para a rede, né? Qualificar um pouquinho. Se as pessoas estão conversando mais ou menos, o que tem aí por trás? E fizemos, então, essa pergunta. Primeiro, depois que você respondia com que frequência você se relaciona com aquelas 800 pessoas para realizar os seus projetos socioambientais, identifique as 5 de sua rede que são essenciais para a realização das suas ações. E depois avalie o benefício que elas lhe dão, de 1 a 3, sendo 3 a nota mais alta. Energia, aquelas pessoas que te energizam a continuar, elas têm uma grande rede de relacionamento e, portanto, se conectam com outras, muita criatividade, disposição para ajudar, ou capacidade técnica, conhecimento em água, recursos hídricos, gestão de bacias. E vocês vão ver um pouco dessas respostas aqui. O interessante foi ver que, das 699 pessoas que a gente tinha na nossa segunda amostra, 582 estavam na lista dos top 5 de alguém, ou seja, era uma rede em que todo mundo tinha muita importância. E aqui um pouco dos outputs que nós tivemos para aquelas perguntas individualmente. Esse é um tutor que recebeu 27 indicações, 27 pessoas ou o consideram como sendo importantíssimo na realização de suas ações socioambientais. E aqui um pouco da descrição das suas características. Vamos passar para o próximo, que é de um participante, tem uma configuração um pouco diferente. O que foi muito interessante foi ver que as pessoas que receberam esse pentágono disseram: esse foi um dos melhores feedbacks que eu já recebi na minha vida, por ter visto o tipo de importância que eu posso ter para um grupo na realização de uma determinada ação. Daí para frente, a gente tem um último slide, que foi devolutivo aí para os participantes. A gente buscou trabalhar com cada um desses mapas, com todos os participantes, porque muito da atuação deles em cima desse resultado de rede eles mesmos podem fazer. Você não precisa ter uma área central pensando a estratégia para isso. Eles mesmos resolvem o que fazer, em grande medida, basta criar os momentos de conversa. E aqui algumas das recomendações que nós fizemos ao término do projeto. Esse é um projeto que foi concluído do ponto de vista educativo, porém, do ponto de vista das ações, do plano de ação de bacias, ele continua, né? E Itaipu seguiu algumas dessas recomendações, o que eu acho que garante manter o grupo vivo e manter realmente a realização de várias daquelas ações. Eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Andréa.